E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma partícula é liberada do repouso em y igual a zero e cai sob a influência da gravidade e da resistência do ar. Determine o relacionamento entre V e a distância de queda y quando a resistência do ar for igual a item A, alfa vezes V, e item B, beta vezes V ao quadrado. Para resolver o exercício, eu vou recorrer à segunda lei de Newton. Ela nos diz que a massa vezes a aceleração adquirida pela partícula é igual à força resultante. Logo, a massa vezes a aceleração, dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, é igual à força resultante. A força resultante é composta pela força peso e pela força de resistência do ar. Observe o quadro. A força peso está orientada na mesma direção e sentido do referencial adotado. Sendo assim, ela contribui nessa expressão com sinal positivo, mais mg. Já a força de resistência do ar está orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado. Logo, ela contribui nessa expressão com sinal negativo, menos alfa vezes V para o item A. A partir dessa igualdade, obtemos m que multiplica. Eu vou escrever dv dt da seguinte forma: dv dy dt. Observe que, simplificando dy, eu recupero a expressão acima. E isso é igual a m vezes g menos alfa vezes v. Dando sequência, a massa, portanto, vai multiplicar. Observe que dy dt representa a velocidade instantânea da partícula. Portanto, eu tenho m vezes v, que multiplica dv dy, e isso é igual a mg menos alfa vezes v. Temos pela frente a resolução de uma equação diferencial separável. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: v vezes dv vai ficar sobre mg menos alfa vezes v. E isso é igual. Nós temos agora 1 sobre m dy. Observe a expressão obtida. Do lado esquerdo, eu vou integrar da velocidade inicial, 0, até certa velocidade v. E do lado direito, eu vou integrar da posição inicial, 0, até certa posição final, y. Muito bem? O lado direito dessa expressão é fácil de ser resolvido. 1 sobre m é uma constante, sai da integração. A integral de dy é simplesmente y. De 0 a y, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos y. Portanto, 1 sobre m vezes y é igual. Para resolver a integral do lado esquerdo, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir que uma variável u é igual a mg menos alfa vezes v. Sendo assim, du é igual a derivada dessa expressão em relação a v vezes dv. Bom, mg é uma constante, a derivada é zero. Portanto, menos alfa, que multiplica a derivada da velocidade em relação à velocidade, isso nos dá 1, portanto, menos alfa vezes dv. Observe ainda, a partir da primeira igualdade, que a velocidade v pode ser escrita da seguinte forma. Vamos no rascunho. Alfa vezes v é igual a mg menos u. Muito bem? Sendo assim, v é igual a mg sobre alfa menos u sobre alfa. Então vamos colocar o resultado aqui. A velocidade v é mg sobre alfa, um termo constante, menos u sobre alfa. Bom, a partir dessas igualdades, nós vamos obter a seguinte integração. Então vamos lá. Nós temos v dv sobre mg menos alfa v.
Então vamos substituir inicialmente a velocidade v. V, portanto, é dado por mg sobre alfa menos u sobre alfa. Aqui nós temos simplesmente v. Agora eu vou substituir dv. dv é igual a du sobre menos alfa. Então, du sobre menos alfa. Já vou colocar o sinal negativo do lado esquerdo. E nós temos ainda 1 sobre este termo, ou seja, 1 sobre u. Observe a integração obtida. Essa integral será resolvida de certo u1 até certo u2. Posteriormente eu vou recuperar os limites de integração originais. Então vamos lá. Nós temos agora o seguinte: menos y sobre m é igual. Eu vou fazer a distributiva aqui. Perceba que alfa vezes u no denominador eu vou jogar multiplicando. Então nós vamos ficar com a integral do seguinte termo: mg sobre alfa que multiplica 1 sobre alfa u. Então eu tenho mg sobre alfa ao quadrado u menos u sobre alfa que multiplica 1 sobre alfa u. Eu vou simplificar u com u e vou ficar apenas com 1 sobre alfa ao quadrado. Tudo isso multiplicando du. Bom, agora nós temos a integral de uma diferença. A integral de uma diferença é igual à diferença das integrais. Sendo assim, menos y sobre m é igual a integral de mg sobre alfa ao quadrado vezes u em relação a u. mg sobre alfa ao quadrado sai da integração e eu vou ficar com a integral de 1 sobre u em relação a u, que é justamente o ln de u, ou seja, o ln de mg menos alfa vezes v. Muito bem? Menos a integral de 1 sobre alfa ao quadrado em relação a u. 1 sobre alfa ao quadrado é uma constante, sai da integração. A integral em relação a u de du é simplesmente u. E u eu já vou substituir por mg menos alfa vezes v. Recuperando os limites de integração originais de 0 a v. Observe a igualdade obtida, os cálculos realizados. Dando sequência, então vamos lá. Eu já vou isolar y nessa expressão. Eu vou segurar do lado esquerdo menos y e isso é igual. Então nós temos aqui m ao quadrado g sobre alfa ao quadrado vezes o ln de mg menos alfa v menos m sobre alfa ao quadrado que multiplica mg menos alfa v. Observe que com isso eu já utilizei o limite de integração superior. Eu substituí nessa expressão v por v, ou seja, eu fico com o mesmo termo multiplicado aqui pela massa m menos esse mesmo termo, porque eu passei a massa multiplicando, quando v é igual a 0. Então vamos lá. Menos, então eu vou abrir aqui um colchetes, menos o seguinte termo. Quando v é 0, este termo vai nos dar o ln de mg. E aqui eu vou ficar simplesmente com mg. Então nós vamos obter m ao quadrado vezes g sobre alfa ao quadrado vezes o ln de mg, já que v é 0, menos, este termo se anula, então menos m quadrado g sobre alfa ao quadrado. Então menos m quadrado g sobre alfa ao quadrado. Então aqui eu fecho o colchetes. Não se esqueça que eu apliquei o teorema fundamental do cálculo, já passando a massa multiplicando. Muito bem. Observe a expressão obtida. Dando sequência. Menos y, portanto,
é igual. Observe agora o seguinte, eu tenho m ao quadrado g sobre alfa ao quadrado, que vai multiplicar o ln deste termo menos o ln deste termo. A diferença entre dois ln's é o ln da razão. Logo, eu vou obter m ao quadrado g sobre alfa ao quadrado, que multiplica o ln de mg menos alfa v sobre o ln de mg. Separando em duas frações, o ln de 1 menos alfa v sobre mg. E agora nós temos o seguinte, observe esses dois termos. Eu tenho aqui menos m ao quadrado g sobre alfa ao quadrado mais m ao quadrado g sobre alfa ao quadrado. Então, este termo desaparece. Logo, nos resta mais m vezes alfa vezes v sobre alfa ao quadrado. Então, mais mv dividido por alfa. Observe a expressão obtida, os cálculos realizados. Enfim, y em função de v fica dado por... Eu posso colocar aqui m sobre alfa em evidência. Então, vamos lá. M... Vamos deixar o sinal de menos aqui por enquanto. M sobre alfa, que vai multiplicar. Aqui nós temos mg sobre alfa vezes o ln de 1 menos alfa v sobre mg. Então, esse é o primeiro termo. Mais... Aqui nós temos agora, como eu coloquei m sobre alfa em evidência, mais v. Muito bem. E, portanto, y é igual a menos m sobre alfa, que multiplica todo esse termo entre colchetes. Com isso, eu encerro o item A. Observe mais uma vez o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Dando sequência, vamos agora para o item B. Registre bem o resultado enquanto eu encontro um espaço no quadro. Para resolver o item B, eu vou recorrer mais uma vez à segunda lei de Newton. Ela nos diz que a massa vezes a aceleração adquirida pela partícula é igual à força resultante. Sendo assim, a massa vezes a aceleração, dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, é igual à força resultante. A força resultante é composta pela força-peso e pela força de resistência do ar. A força-peso está orientada na mesma direção e sentido do referencial adotado. Sendo assim, ela contribui para a força resultante com um sinal positivo, mais mg. Já a força de resistência do ar está atuando na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado. Logo, ela contribui para a força resultante com sinal negativo, menos beta v ao quadrado. Pelo mesmo raciocínio aplicado no item A, eu vou escrever que m multiplica dv dy dt, e isso é igual a mg menos beta v ao quadrado. Sendo assim, a massa vezes a velocidade da partícula, que multiplica dv dy, é igual a mg menos beta vezes v ao quadrado. Mais uma vez, nós temos pela frente uma equação diferencial separável. Então, vamos lá. v dv sobre mg menos beta v ao quadrado. Muito bem? E isso é igual a 1 sobre m dy. Do lado esquerdo, eu vou integrar da velocidade inicial, 0, até certa velocidade v. E do lado direito, eu vou integrar da posição inicial, y igual a 0, até certa posição final, y.
Observe a expressão obtida. Do lado direito, pelo mesmo raciocínio anterior, nós vamos obter y sobre m. Agora, para resolver a integral do lado esquerdo, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir o seguinte: u, essa variável, é igual a mg menos beta v ao quadrado. Sendo assim, du é igual a derivada dessa expressão em relação a v vezes dv. A derivada de mg é zero. Mg é uma constante. E, portanto, nós vamos obter menos beta, que multiplica pela regra do expoente, 2 vezes v, tudo isso multiplicando dv. Consequentemente, a integral do lado esquerdo fica da seguinte forma: a integral de certo u1 até certo u2 de v dv sobre este termo. V dv eu vou trocar, eu vou substituir por du sobre menos 2 beta. Eu vou colocar o sinal de menos já do lado esquerdo. Então, du sobre 2 beta. Muito bem. Tudo isso multiplicando 1 sobre este termo, ou seja, 1 sobre u. Sendo assim, u aparece no denominador. Observe a igualdade obtida. Logo, menos y sobre m é igual a 1 sobre 2 beta, fração constante, que multiplica a integral de 1 sobre u em relação a u, de certo u1 até certo u2. Essa integral nos dá o ln de u, logo nós temos 1 sobre 2 beta multiplicando o ln de u, em que u é mg menos beta v ao quadrado. Recuperando agora os limites de integração originais, de 0 a v. Com isso, podemos escrever que menos y sobre m é igual a 1 sobre 2 beta, que multiplica o ln deste termo substituindo v por v, menos o ln deste termo substituindo v por zero. Portanto, nós temos 1 sobre 2 beta multiplicando a diferença entre dois ln's. A diferença entre dois ln's é o ln da razão. Então, nós temos o ln de mg menos beta v quadrado, situação em que eu substituí neste termo v por v, sobre mg. Situação em que eu substituí neste termo v por zero. Isolando o y, nós vamos obter menos m sobre 2 beta, que multiplica o ln de 1 menos beta v quadrado sobre mg. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.